Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Gregório e nós vamos hoje falar sobre funções, certo? Funções polinomiais. Essa nossa aula está dividida em duas partes e tem como objetivo, Objetivos principais: aprender o conceito de função polinomial e aprender a analisar propriedades básicas dos gráficos de uma função afim quadrática, certo? Então, para isso, eu trouxe aqui algumas definições básicas. A primeira definição é uma definição de função. Ele fala o seguinte: quando uma grandeza y depende de uma grandeza x, os valores de x e y podem ser postos em correspondência. Se para cada valor de x corresponder um único valor y, então y é chamado de função de x. Y é uma função de x. Então vamos olhar aqui o exemplo. Seja o preço y em reais pago pelo consumo do número de x litros de gasolina. Então, como a gente pode ver aqui no diagrama, Então, 1 litro de gasolina corresponde a R$ 2,98. Assim como 2 litros corresponde a R$ 5,96. 2,5 litros, 7,45 ou R$ 7,45 e assim por diante. Então a gente pode ver que há uma correspondência de um número x de gasolina, um número y do preço pago por essa gasolina. Então a gente pode dizer que é uma função do preço em relação aos litros consumidos, tá certo? Já a definição 2 vai falar o seguinte: dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma regra representada por f que indica como associar cada elemento x do conjunto A a um único elemento y do conjunto B. Costuma-se escrever y igual a f de x para denotar o elemento y correspondente ao elemento x. Ok, pessoal? Então, retomando o exemplo citado anteriormente, Então, a gente pode dizer que y é igual a 2,98x, em que y é o preço pago por x litros de gasolina consumidos, tá certo? Então, por exemplo, como a definição está dizendo, a gente também pode dizer que f de x é igual a 2,98x. Então, assim, a gente pode calcular, por exemplo, o preço para 10 litros de gasolina, que será igual a 2,98 que multiplica 10, tá certo? Então, f de 10 é igual a 29,8, ou seja, a gente vai pagar R$ 29,80 por 10 litros de gasolina, ok? Então, tem uma correspondência, de 1 para 1, tá certo? Então, a gente pode dizer que o preço da gasolina está em função dos litros consumidos. Agora, a gente vai dar uma definição para gráfico de uma função, tá certo? A definição 3 vai falar justamente disso. O gráfico de uma função f, de um conjunto A e um conjunto B, é um conjunto de todos os pontos, os pares ordenados A, f de A com A pertencente ao conjunto A. Na linguagem dos conjuntos, o gráfico de f é o conjunto graf(f), dado pelo par ordenado A, f de A com A pertencente ao conjunto A, tá certo? Então, aqui eu trouxe para a gente o gráfico daquele exemplo da gasolina, tá certo? Do preço da gasolina. Então, a gente pode ver aqui, que o conjunto representado aqui por essa reta, tá certo? Então, a gente tem aqui o ponto A como sendo o representante do par ordenado 1 e 2,98, ou seja, o preço de 1 litro
equivale a 2,98, né? R$ 2,98. E assim por diante. Aqui tem um conjunto de dados, certo? Então essa reta é o conjunto dos valores, é o gráfico da minha função y igual a 2,98x, que y representa o preço e x o número de litros consumidos. Ok, gente?